Olá, você está no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, em uma jornada de 52 dias aprendendo a viver na adversidade com Jeremias. E é uma alegria ter a sua companhia por aqui. A lamentação de Jeremias por causa dos pecados e da desobediência do seu povo continua neste capítulo, enfatizando a necessidade de arrependimento e as consequências da desobediência. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. Não há interrupção entre os capítulos 8 e 9. Sendo assim, o versículo 1 deste capítulo completa o lamento de Jeremias, iniciado no versículo 18 do capítulo 8. Jeremias continuou sua lamentação pelo povo de Judá usando uma hipérbole ou uma linguagem exagerada para expressar poeticamente sua profunda tristeza, desejando que seus olhos se transformassem em fontes de águas para que ele chorasse dia e noite pela calamidade que viria sobre o seu povo. Essa empatia pelo sofrimento do povo deu a Jeremias a alcunha de profeta chorão ou profeta das lágrimas. Ao mesmo tempo que estava cheio de tristeza, Jeremias também estava cheio de um sentimento de repulsa pelos pecados da nação. Um lugar remoto no deserto seria melhor do que estar entre aquele povo rebelde e pecador. Na profundidade da sua dor, Jeremias entendia que eles mereciam essa calamidade. Nos versículos 3 a 6, ele descreve vividamente o quanto os líderes e o povo de Judá estavam envolvidos no pecado e longe do seu relacionamento real com Deus. Sua rejeição a Deus e a devoção à mentira os fazia merecer o julgamento que estava por vir. Essa descrição sombria de Judá, feita pelo profeta, também descreve a cultura de hoje. Nós vivemos em uma época em que a própria ideia da verdade absoluta é normalmente rejeitada. E quando a verdade não é valorizada, as sociedades se desmoronam. Muitos problemas intratáveis no mundo de hoje são, na verdade, a propagação de mentiras como se fossem verdades. E como Deus é um Deus de verdade, aqueles que amam a mentira certamente estão muito distantes dele. A declaração "eu os refinarei e os provarei" vem com a resposta à pergunta que Deus faz em seguida: que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Note que o Senhor está tão decidido a salvar seu povo, ainda que seja no futuro, que ele usará os meios mais severos possíveis para refiná-los em vez de perder o povo que ele tanto ama. Na frase "a nação como esta", o uso do termo hebraico goi para se referir à nação de Judá sugere que o Senhor estava considerando que o seu povo tinha um comportamento igual ao dos povos pagãos. Até hoje, o uso do termo goi para um israelita, dependendo do contexto, pode soar como uma grande ofensa. O termo mais comum é am, que tem o mesmo significado. Em visão, Jeremias viu as cidades e vilas de Judá destruídas e queimadas. Tudo era apenas um monte de ruínas. Não havia nem gado, nem outros animais nas fazendas, apenas um covil de chacais. Esse seria o resultado da invasão babilônica que se aproximava. A justiça divina incendeia o fogo da indignação. Nada excita mais a ira de Deus do que a falsidade e o engano contínuos, a falta de gentileza, a conduta antifraternal e a falta de santidade de vida. Coloque todos esses males juntos e você tem pecados provocadores de Deus mais do que suficientes, clamando por uma visitação vingativa. Deus havia deixado orientações para o povo de Israel em sua palavra de como eles deveriam se conduzir na sua vida diária e na sua vida espiritual. No entanto, os líderes e seu povo rejeitaram e desconsideraram a vontade de Deus e passaram a servir aos deuses pagãos, os Baalins. Por isso, Deus prometeu responder a essa conduta com um julgamento amargo e o exílio.
Ao pensar na grande calamidade que viria sobre Judá, sendo tão desobediente e idólatra, Jeremias fez algo lógico, de maneira profética. Ele chamou as carpideiras, aquelas mulheres contratadas para chorar e lamentar a morte de um defunto durante os velórios, para estarem prontas para fazer o seu trabalho, porque em breve haveria muitos velórios a fazer. Aqueles que tivessem a sorte de sobreviver aos terrores da invasão babilônica estariam arruinados e envergonhados. Eles perderiam tudo e seriam levados como exilados para outra terra. Enquanto isso, as carpideiras deveriam ensinar um canto fúnebre para as suas filhas e suas vizinhas, pois os dias seriam trágicos e haveria muito o que lamentar. Os corpos mortos cobririam o chão, não seriam sepultados por causa da escassez de sobreviventes e do grande número de mortos. Para a mente do antigo hebreu, a morte era ruim, mas a profanação do corpo morto, por não ser preparado e enterrado com dignidade, era um tipo de morte dupla, uma verdadeira maldição. Nos versículos 23 e 24, o Senhor descreveu dois sistemas de valores contrastantes em que o homem se gloria. O primeiro seria sabedoria, poder e riqueza, que são os valores que os sábios, poderosos e ricos desejam. E se vivesse em nossos dias, Jeremias teria acrescentado a fama como um quarto valor em que os homens se gloriam por natureza. Gloriar-se é celebrar e proclamar algo como uma fonte de felicidade e satisfação. Imagine um atleta, campeão, gloriando-se no troféu que acabou de ganhar. Enquanto segura o troféu no alto, ele proclama, por meio de suas ações, palavras, expressões faciais, enfim, com todo o seu corpo, que este era o seu objetivo. Esta é a sua satisfação, sua felicidade, e por isso ele está celebrando. Mas agora, Deus apresenta um outro sistema de valor, e esse sistema guia o homem em direção ao seu destino certo, apropriado. Isso porque o problema do homem não é o seu anseio por se gloriar em algo. O problema é que ele geralmente se gloria nas coisas erradas e muitas vezes acaba magoando a si mesmo, aos outros e, mais seriamente, ofendendo o Criador. As coisas falsas que os homens valorizam e se gloriam não são apenas equivocadas, elas são valores inferiores. E o ser humano tem a inclinação de se permitir ficar satisfeito com essas glórias menores e mais baixas. A maior glória, as maiores aspirações, a maior exultação são cumpridas quando adotamos em nossas vidas o sistema de valores de Deus, que é compreender e saber que Ele é o Senhor. No caso aqui, o termo usado é Yahvé, o Deus da aliança. No entendimento e no conhecimento de Deus, há maior sabedoria, poder e riquezas do que a mente humana pode imaginar. Isso não é uma experiência mística indizível, mas sim o reconhecimento de que Deus revela misericórdia, ou seja, fidelidade, amor imutável e graça, juízo ou julgamento para discernirmos o certo e o errado, e justiça, mostrando a pureza do seu caráter moral. A alegria do coração de Deus é que o seu povo o conheça como ele realmente é e desfrute da sua presença e de todas as bênçãos que vêm com ela. Mas, infelizmente, o povo de Judá não se propôs a agradar o coração de Deus. Continuavam confiando nos seus rituais, e a circuncisão era um deles. O Senhor então deixa claro que isso não teria nenhuma importância no dia do julgamento que se aproximava. Eles até podiam ter realizado o ritual de circuncisão, mas espiritualmente falando, eles eram exatamente como as nações incircuncisas, portanto, seriam julgados da mesma forma. O versículo 26 se refere às tribos árabes que viviam em lugares distantes e que cortavam o cabelo dos lados da cabeça em honra aos seus deuses. O povo de Israel estava proibido de realizar este ritual. Veja que Deus colocou o seu povo no mesmo nível das nações pagãs, porque eles o abandonaram e imitaram as práticas pagãs dos povos vizinhos.
E no capítulo de amanhã, nós vamos ver Deus chamando o povo à realidade para perceber e ver como os ídolos eram confeccionados e fazer uma comparação com ele, o Deus de toda a terra. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!